Olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Mais uma noite com o Educa Talk aqui no Educa Vida, dando as boas-vindas a quem estiver chegando. Hoje temos ó. Temos uma convidada muito especial, Isabela Colares. Uma pessoa muito especial, com um currículo bem interessante, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Vou esperar ela se conectar, para poder chamá-la. Vamos ver se ela se conecta. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, o Educavida é um Instituto Educacional para a Vida Sustentável. Nós trabalhamos marcadamente foco na educação. Nossa missão é educação para sustentabilidade pessoal e planetária, e nós temos nos últimos 4 anos dado enfoque ao público jovem. Então trabalhamos o projeto de vida, temos o programa Projeto de Vida aí com várias ações, e estamos começando a trabalhar com mais atenção, porque o projeto de vida já envolve inteligência emocional, mas agora a gente está com o programa Inteligência Emocional para Jovens. Então, esperamos trazer aí alguns conteúdos para enriquecer esse aspecto da vida, né? Inteligência emocional ajuda a enfrentar vários problemas: ansiedade, depressão, conflitos, crises, né, entre pessoas, trazer a acalmia íntima, o gerenciamento das emoções, enfim, são várias benefícios que podem ser obtidos com a inteligência emocional. Está chegando aqui a nossa convidada, Isabela Colares. Deixa eu ver se eu chamo. Como é que chama aqui? Eu já assinei, eu quero convidá-la. Cadê? Mas vamos lá agora. Vamos esperá-la se conectar. Olá, Oi, amiga. Isabela! Conseguimos! Tudo bem, Clara? Tudo jóia, Isabela. Estava aqui já falando um pouquinho sobre a Educavida, porque inclusive esse vídeo vai ficar gravado depois, tá? Se você quiser colocar lá no Antes da Saideira Com também, certeza, né? top, muito Aí bom. eu já estava apresentando aqui o Educavida, os nossos focos, e estava falando que a gente tem 2 programas agora: o Projeto de Vida, né, para Uhum, jovens, sim, e entrando aqui o Instituto Promate, boa noite, e a gente tem o programa de inteligência emocional para jovens também. O nosso público principal são os jovens, né? que E legal, muito bom. casou muito bem, né? Ter encontrado você. Eu não sabia que você tinha. Nós somos amigas, né? Para quem está aqui, Sim, velhas sim, amigas. Tivemos um sim. reencontro. Então, eu não sabia que você tinha esse trabalho do Antes da Saideira. E aí eu queria aproveitar para já apresentar você também, que você tem esse trabalho com Antes da Saideira, que é o título do seu livro também. É esse tema que a gente vai estar trazendo aqui, mas deixa eu te apresentar. Isabela Colares é a idealizadora do projeto Antes da Saideira, graduada em jornalismo, publicidade e propaganda e especialista em educomunicação. Isabela traz na bagagem sua experiência como professora do ensino fundamental e como voluntária em grupos de alcoólicos anônimos e clínicas de reabilitação. Se você quiser complementar, Isabela, porque eu acho que você já tem experiências novas, né, para serem acrescentadas aqui, que eu peguei no site. Pessoal, tem o site antesdasaideira.com.br, o canal também da Isabela cheio de conteúdos. O tema de hoje é um tema muito importante, profundo, polêmico, né? Porque tem muita gente que faz apologia contrária, né, ao tema que Sim. você propõe, né, Isabela? Então, fala um pouquinho para a gente, né, por que surgiu esse projeto do Antes da Saideira, como é que você começou com essa proposta de trabalho? Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui bem informal, né? Instagram Que é bom bom. por isso, não É tem assim que é bom. slide.
É assim que é bom. A minha irmã aí participando, ó, que linda essa Isabela. Quando começa muito elogio, claro, a gente já sabe que é a turma da família. Mas brincadeiras Olá, à parte. Gabi. Boa noite para todo mundo, boa noite para você. Agradeço muito o convite, Clara, e parabéns também para a turma da Educa Vida pelo projeto de instigar aí o melhor que há nos jovens, né? Fazer com que essa turma deposite energia em questões mais construtivas, né? Mais produtivas. E o Antes da Saideira ele surgiu em 2017 e justamente desse propósito, valorização do tempo. Então, é muito comum, Clara, a gente identificar, a partir das 6 horas da tarde, principalmente, os bares abarrotados de gente, né, de jovens. É uma cena muito comum em muitos lugares do mundo. Mas não é porque é comum que é normal, não é porque é comum que não seja passível de ser debatido, né? O que há por trás das nossas crenças, dos nossos hábitos, das nossas escolhas. Então, a proposta do projeto é muito de identificar as razões da gente se sucumbir a um hábito que realmente é milenar, mas tentar entender melhor os meandros dos nossos hábitos e escolhas, principalmente nessa fase que é o auge da nossa capacidade intelectual, artística, o nosso desenvolvimento, que é a juventude, né? Então, por que dos bares estarem hoje tão próximos das universidades? As razões das grandes cervejarias ou dos grandes nomes aí de bebidas alcoólicas serem patrocinadores de festas universitárias. Tem coisa por aí, né, para ser investigada. Então, a proposta do projeto é instigar a capacidade crítica dos jovens, não analisando a situação pela esfera da moral, porque o que a gente observa, pelo menos eu posso dizer, enquanto observadora de palestras que fui durante muitos anos na minha vida, inclusive lá no ensino médio ou no primário, no ensino fundamental. Quando a gente instiga o debate por um viés moralista, os resultados tendem a ser duvidosos, porque eu não consigo, não chega à esfera da minha cognição, não é algo que me atraia cognitivamente. Moral ainda é muito superficial, né? Não chega no entendimento, na compreensão. E quando a gente abre sem um viés moralista, chamando os estudantes também para falarem, para dialogarem, né? Eles sobem aos palcos. A ideia é inverter os papéis, é fazer com que eles mesmos cheguem à conclusão do porquê que eles bebem ou deixam de beber. Enfim, essa participação, daí a especialização em educomunicação, né? Essa participação dos jovens e a oportunidade de deixá-los falar mais é que eu acho que é a parte mais rica, mais valiosa do projeto, sabe? Sim. Agora é interessante, né, Isabela, que eu mesma, né, até hoje, eu tenho horror à cerveja. Eu acho um sabor horrível, né? E eu não conheço ninguém que adora cerveja hoje, que a primeira vez que provou a cerveja tenha gostado, né? Sim. Então isso eu falei para a gente pensar na força que tem a mídia, os amigos, as ilusões até, né, dos argumentos que levam as pessoas a estarem nesse padrão de bebida, né? Eu também tive minha fase na juventude, né? E felizmente caminhei pela saúde, né? Mais pela saúde. Mas fala um pouquinho assim, né? Porque o que está por trás da motivação das pessoas, né? Para a bebida alcoólica, entre tantas opções do que há para se fazer, né? Sim. É que, então, você já pegou um ponto que é muito importante, que é o apelo midiático, né? A força midiática. Desde que nós somos pequenos, a gente já recebe um acúmulo de informações favorável ao consumo de álcool muito grande. Isso nem antes mesmo da gente começar a falar, um neném de colo que esteja ali aos cuidados da sua mãe, do seu pai, e aquela cena típica,
né, que nós já fizemos muito parte. A televisão ligada, a família jantando, a criança sendo ninada ali, o neném de colo, a gente já recebe informações ali nos comerciais de cerveja ou de vinho, enfim, na época, quando eu era pequena, não era só propaganda de cerveja, as propagandas se esticavam, né, também para destilados, enfim, e opções muito glamurosas, né, toda aquela atmosfera muito prazerosa. Então, a gente, desde muito cedo, a gente satura o nosso aparelho psíquico de informações extremamente favoráveis ao consumo. Hoje diminuiu? Em parte. Hoje, os comerciais de bebidas alcoólicas se restringem só às campanhas de cerveja. Mas esse só é entre aspas, né? Porque o horário, né? O comercial costuma brincar nas palestras, falar para o pessoal que eu acho uma ironia, porque hoje o comercial da Itaipava, por exemplo, divide o mesmo espaço que a fralda Pampers ou a fralda da Turma da Mônica, no mesmo plano de mídia, no mesmo espaço. Então, fazendo com que a cerveja não seja colocada, né, como a representatividade como uma bebida alcoólica, e obviamente que e muita gente começa por ela. Agora, um outro fator não menos importante, que eu sou publicitária também, então o caso não é culpar os publicitários ou culpar a mídia. Os próprios publicitários, eles já recebem todo um apanhado de informação que a própria cultura oferece para que haja essa banalização do consumo de álcool, né? Então, haja vista, quando a gente dá uma breve espiada ali na história, nós já fomos grandes bebedores. Hoje, há muitos anos, aliás, que a garrafa de vinho faz parte da cesta básica do português, por exemplo. Não, estou citando Portugal, mas há muitos outros países que o esquema se repete. Agora, não é porque é um hábito centenário, milenar, não é por ser um hábito milenar que ele não é passível de ser questionado. Não é porque a gente está fazendo a mesma coisa, a mesmíssima coisa, centenas e centenas de anos, que a gente não pode questionar. Então, eu acho que é interessante a gente observar isso, o que tem, né, atrás das nossas escolhas. Existe muita história por trás, existe cultura, existe pressão do meio e uma série de campanhas publicitárias favoráveis ao consumo. Agora, a ideia não é ir contra os comerciais de televisão. A proposta do Antes da Saideira é preencher essa lacuna que, a meu ver, ela é seríssima. Porque se de um lado da balança só existe o incentivo, cadê o outro lado com campanhas tão glamurosas ou tão atraentes quanto falando de esclarecimento e profilaxia? Essa parte é que me interessa muito. Não é a gente encerrar com o outro ciclo, mas é a gente começar um que até então não tem, né, Clara? A gente não identifica. Ou quando as campanhas surgem, elas surgem também por um viés muito moralista ou de ameaça. Se você beber, você vai morrer, ou acidentes de trânsito, aquela coisa toda. Mas não chega na nossa parte cognitiva, né? Não chega das razões, a crença, a valorização do tempo, né? Então, eu acho que é essa a proposta do projeto, tentar preencher essa lacuna em relação à profilaxia. Agora me ocorrem, Isabela, dois caminhos assim para a gente questionar, né, e pensar criticamente com relação a essa questão da bebida, que é, primeiro, o aspecto de saúde, efetivamente. Eu até vi recentemente um documentário na Netflix, que é A Verdade sobre Álcool, né, The Truth About Alcohol, e eles trazem uma série de informações técnicas, científicas, mostrando os prejuízos efetivos para todos os nossos sistemas. Isso é uma questão. Então, saúde, né? E em segundo lugar, inclusive as doses que não impactam o organismo são bem pequenininhas. Não sei se você já viu esse documentário. Sim. E o outro caminho é que eu vejo muitas pessoas que gostam de beber pelas... Tem gente que chama o baratinho, né? Aquelas sensações, a desinibição que o álcool gera. E aí, você acha que esses são caminhos para serem explorados? Como é que a gente explora
né? Ou pensar ao contrário. O que eu vejo é a gente substituir a pergunta do porquê as pessoas bebem, que isso a gente falou há pouco, né? O aspecto cultural, midiático, a pressão do meio, para que as pessoas bebem? Para que, em relação a um cardápio infinito de possibilidades, eu ainda preciso alterar o meu estado de consciência de forma artificial? Porque, ao que tudo indica, desde que mundo é mundo, o ser humano ele sente esse ímpeto, essa vontade de alterar o seu estado de consciência. Então, não é novidade para ninguém, seja por maconha, seja por álcool, qualquer outro tipo de entorpecente. As pessoas têm essa vontade, isso não é novidade. Mas o que a gente pode fazer, o que a gente pode colocar é que também tem uma realidade que por vezes é negligenciada, que o próprio corpo, o nosso organismo humano, ele é uma farmácia ambulante. Então ele é capaz, ele pode produzir uma série de hormônios, de substâncias prazerosas, nós mesmos produzindo e não apelar para o loco externo, né? A gente não precisa alterar de forma artificial. Então, esse barato que muita gente curte, muita gente tem em relação ao entorpecimento, ele pode ser aproveitado de forma 100% natural. Como o esporte comprova todos os dias isso para a gente. Então, quem pratica atividade física encharca o organismo, né, de endorfina, serotonina e tantas outras substâncias promotoras do prazer. Pela alimentação, pela meditação. Então, as pessoas que têm a dedicação, né, esse momento de introspecção, reflexão, de instigar o meditativo, elas também conseguem alcançar um nível de bem-estar muito grande. Isso oriundo do autoesforço, e é isso que faz toda a diferença, né? Então, a pessoa não vai... ela consegue conquistar todos os benefícios, alterar o seu estado de consciência de forma natural, sem ter que pagar uma ressaca no dia seguinte, né? Sem ter que enfrentar uma ressaca no dia seguinte, e não só a ressaca física, né? A ressaca moral, por vezes é muito comum, né? Essa história de gente que se arrepende de ter feito isso ou aquilo por não estar ali são ou não ter o seu estado de lucidez, né? E com relação assim às especificidades do jovem, Isabela, porque a gente todo filme que a gente assiste que é teenager, né, tem aquelas festas grandiosas em que o consumo de álcool compõe integralmente a felicidade, né? O que eles Sim, vivem é muito chega até às vezes parece que estão dizendo que se não tiver o álcool não vale a festa, né? sim. Como é que a gente pode lidar melhor assim com relação ao jovem? E É, o que que eu cardápios a gente pode oferecer aí em contrapontos, né? Você falou do esporte Sim, também. sim. O que eu gosto de passar para a turma nessas intervenções antes da saideira, nas universidades e nas escolas, de novo, né, com essa ideia de instigar a capacidade crítica da turma, eu gosto sempre de perguntar se as pessoas que lá estão desconfiam da quantidade, o montante de dinheiro que é trocado, que é pago para que a cervejaria X esteja presente naquela comédia americana em que o Adam Sandler segura a long neck lá da Budweiser ou da Heineken. É muito dinheiro envolvido. É muito interesse para que hoje os jovens sejam protagonistas dessas comédias americanas ou dos comerciais de cerveja. Então, a gente desconfiar um pouco de que a droga que mais provoca mortes prematuras hoje no planeta Terra é justamente a que hoje, exatamente, seja a maior patrocinadora do maior evento esportivo do planeta Terra, que é o futebol, né? A Copa do Mundo. Então, há algumas incoerências que a gente pode começar a questionar, né? E por que será? É outra pergunta que a gente faz nas nossas intervenções. Jovens, por que será que os jovens, a figura do jovem, seja ele
homem ou mulher, que são tão exploradas, essas figuras são tão exploradas nos comerciais, né? Talvez para criar um caráter já de fidelização, não só a beleza estética, né? Mas para criar um caráter também de fidelização. Então, há muito o que questionar. É muito comum também nessas intervenções os pais compartilharem conosco, né, a situação dos filhos, mas no momento dos próprios pais reverem o seu sistema de crenças, acabar dando um pé atrás, né? Quando os pais reclamam que os filhos estão bebendo demais, mas eles continuam mantendo o hábito do vinhozinho ou daquela taça de vinho diária, é o que a gente fala do impacto do exemplo, né? O discurso por ele só ele é vazio. Agora, se a gente realmente quer uma mudança no núcleo, vale a gente observar os nossos próprios hábitos, né, Clara? Então, isso é muito sério. Isso E você tem... começou um trabalho, né, com jovens na universidade, foi a Unila ou foi outra? Foi a Uniamérica. Então, hoje só faltou Uniamérica. essa questão aí no currículo. Então, hoje eu dou aula no curso de Comunicação Social da Uniamérica, né, no curso de Jornalismo e Publicidade e Propaganda. E a Uniamérica, ela chama atenção pela metodologia ativa, né? É um aprendizado que se faz por meio da prática. Então, desde o primeiro período, os estudantes já são convidados a colocar a mão na massa. E Legal. quando eu comecei a dar aula na Uniamérica e apresentei esse projeto para o reitor, né, o Rion Braga, ele se interessou muito, achou que o projeto realmente poderia entrar no escopo de ações dentro da universidade, dentro do centro universitário. E hoje, qual que é a nossa proposta, o nosso desafio? É que os próprios estudantes de publicidade, propaganda e jornalismo criem essas campanhas que eu comentei há pouco que não existem, ou quando existem é mais por um viés moralista. Se a gente coloca a turma para arregaçar as mangas e trabalhar, a probabilidade desse esclarecimento chegar à cognição é muito maior. E o entendimento deles, né, é uma outra geração. Então, os jovens de 17, 18 anos têm outros referenciais de comunicação que são muito diferentes daquilo que impacta a Isabela ou a Clara. Então, nada melhor do que essa turma começar a construir as campanhas para daí a gente ter resultados mais efetivos, né? Então, a gente Uhum. continua com as nossas intervenções, hoje levando o nome da Uniamérica, né? A Uniamérica Descomplica. E a proposta é essa, que o Antes da Saideira entre também como um projeto integrador, colocando esses estudantes para colocar a mão na massa, que é aí que a gente vai ter um resultado mais efetivo. O Guilherme está colocando aí para nós, metodologia ativa é incrível. Também acho, Guilherme, muito se fala em metodologia ativa e na Uniamérica eu sinto isso na prática, tanto como professora, como quanto aluna, né? Eu sou aluna hoje de psicologia e é muito valioso o que os professores fazem comigo e com a turma, sabe? De colocar a mão na massa, enfim, é muito bom. Excelente. E eu queria aproveitar, Isabela, que você estava falando da questão dos jovens, né, e a criticidade, ver as opções. Eu queria trazer a frase que você colocou lá no seu site, né, o Antes da Saideira, que do Jesus Martim Barbeiro, né, eu acho que Sim, eu achei maravilhosa essa frase, repostamos ela também, sim, e eu acho que vale a pena a gente trazê-la para pensar que é um caminho também, né, para trabalhar com o jovem. Então, olha, gente livre significa gente capaz de saber ler a publicidade e entender para que serve. E não gente que deixa massagear o próprio cérebro. Gente que seja capaz de distanciar-se da arte que está na moda, dos livros que estão na moda. Gente que pense com sua cabeça e não com as ideias que circulam ao seu redor. Então, eu achei isso aqui um caminho bem legal, né? Até sim, dentro daquele viés que eu trouxe, poxa, ninguém gosta da cerveja, é a primeira vez que toma. Que sim, trabalho é esse que é feito para as pessoas no final da vida amarem, sim. né?
Sim, Guilherme está falando, é maravilhosa essa reflexão, e eu acho que o desenvolvimento do pensamento crítico para o jovem, para todos nós, né? Mas como é o nosso público-alvo, é uma questão fundamental, né? E fundamental. como, Agora, desculpa. né, e como a gente faz isso, né? Olha, tenha a sua própria opinião, não seja Maria vai com as outras. Meu filho no ensino, quando era criança, pequenininho, teve um paradidático que o nome era Maria vai com as outras, né? E frequentemente é isso que a gente observa na Sim, maioria dos jovens, né? E se pega um líder que não é das melhores opções, isso desvirtua muita coisa para o jovem, né? sim. O que eu vejo é a possibilidade de quanto mais a gente disponibilizar conhecimento, quanto mais os jovens também, a assunção dessa responsabilidade de irem mais atrás de conhecimento, menos vulneráveis eles serão, menos vulneráveis nós seremos. Conhecimento não é tudo, mas é 100%, né? Porque é algo que ninguém vai tirar da gente e vai aumentando a nossa capacidade crítica. E isso é tão positivo, é tão bom não a gente ter mais consistência nas nossas tomadas de decisão. Por isso que eu coloco tanto, valorizo tanto o papel da filosofia desde cedo. A gente não precisa esperar o ensino médio ou entrar na faculdade para ter filosofia. Para mim, a filosofia já deveria ser inserida já lá no começo, sabe? No ensino fundamental. A gente questionar a respeito de quem a gente é, o que, que a gente está fazendo aqui, observar o que a gente faz em relação ao nosso tempo. Filosofia e saúde emocional, acho que é um casamento muito bacana para a gente ter ali desde cedo, que os pequenininhos já vejam, né? O aspecto do questionamento que a filosofia traz e da saúde emocional, de lidar mais, de lidar com uma base mais sólida com as nossas perdas, com as nossas frustrações e com as nossas qualidades. Já pensou que legal, que bacana se desde pequeno a gente instigar as nossas crianças a observarem as suas manifestações mais positivas, valorizá-las. Se a gente der esse banho de loja desde cedo, né, a probabilidade de ter alunos, de ter adultos frustrados lá na frente diminui muito, né? Ou de queixosos, ou com baixa estima. A ligação hoje de entorpecentes, em relação, principalmente com álcool, né? O consumo de álcool e baixa estima é muito grande. Pessoas que precisam consumir bebidas alcoólicas para se autoafirmarem, mesmo não gostando do sabor, como você colocou. É muito rico, porque olha só, o que a gente faz nas nossas intervenções, Clara? A gente parte a gente começa num breve panorama do histórico do álcool na humanidade, partindo para publicidade, propaganda, isso tudo vai no máximo 25 minutos. Depois, quem vai para o palco são os jovens. A gente faz rodinhas que vão se alternando de 5 em 5 jovens, e ali começa o bate-papo, né? Das razões deles beberem ou daqueles que não bebem, as razões de ficarem abstêmios, de preferirem a abstemiologia. E é muito rico, porque a grande maioria coloca que não gosta do sabor do álcool, que bebe mesmo para entrar na onda dos outros e para se sentir mais seguro. E que quando está 100% lúcido, eles se sentem inseguros. Isso é de um valor inestimável em termos de autoconhecimento, né? A pessoa que precisa buscar um entorpecente para se sentir mais seguro. Então, é um contexto muito comum, mas é um contexto que de tão comum para muita gente ele passa a ser normal. E nós aqui do Antes da Saideira estamos desconfiados de que isso não é normal, foge muito da normalidade, né? Se cada ser humano, se cada pessoa, cada indivíduo é único, isso já deveria bastar para ele ser super autoconfiante, né? E não precisar de nenhum entorpecente. O Guilherme está colocando aqui, muitas vezes, condicionando a felicidade com o ato de beber. Se não Sim, tiver bebida X ou Y, o rolê não foi bom.
tem Isso. isso. Agora é complicado, né, Isabela, porque no momento que a pessoa, o jovem, ou a pessoa no consumo do álcool, por uma fuga, por uma compensação, como é que a gente ajuda, né, argumenta e esclarece e dá alternativas para a pessoa buscar alternativas mais saudáveis para, veja, a gente vê frequentemente pessoas na rua, né, mendigos, não Sim, têm o que comer, mas você encontra com uma garrafinha de cola, cheirando cola, ou tem as cracolândias da vida, né? As sim, pessoas é como se, e aí, ela não tem força para enfrentar a vida, para sobreviver, e aí vai para a droga, e o álcool é droga também, né? Droga lícita, né? sim, E sim. aí, como é que a gente pode ajudar, né, a repensar essa questão? Sim. Então, em casos mais extremos, eu vejo que é fundamental a intervenção de especialistas, é fundamental esse gabarito clínico, seja por um psiquiatra, um psicólogo, que eu ainda não tenho, né? Estou cursando psicologia justamente para aumentar o meu estofo em relação a isso, de ter mais autoridade para falar e ter um aprofundamento de estudo mais interessante. Mas por hora, até pelo escopo do projeto, a meta, né, o que o projeto, onde ele se encaixa, é mais na prevenção, na profilaxia. O que eu coloco é a questão do exemplo. O exemplo, ele arrasta. O impacto do exemplo dentro de casa, ele não é pequeno. Então, pais com crianças que têm os pais, né, o hábito de ingerir bebidas alcoólicas na frente das crianças, dos filhos, como se estivesse tudo bem, como se já ligando, né, já apresentando para aquela criança que álcool e momentos festivos estão sempre ali, são questões casadas, isso é muito sério. Não é só a publicidade é um pontinho. O que ocorre dentro de casa é o mais sério. Então, de novo, essa história tem se repetido demais, de pessoas, inclusive, mandando mensagem para nós, né, os pais desesperados porque os filhos estão bebendo mais. E agora, durante a pandemia, isso assusta mesmo, né? Porque o número, a quantidade de pessoas consumindo álcool aumentou demais depois da pandemia. Então, aquilo que já era bem assustador, agora ficou muito, muito mais. Cresceu. Então, mas os pais que, ao mesmo tempo, esses pais que estão assustados com o beber problemático dos filhos, eles mesmos não conseguem deixar de lado o vinhozinho, a cervejinha, né? O consumo, como eles colocam, entre aspas, moderado. Então, isso eu acho muito sério. É o exemplo, o impacto do exemplo dentro de casa. Se o filho vê os pais consumindo bebidas alcoólicas desde cedo e sempre relacionando consumo de álcool a prazer, a alegria, né? Que é artificial, mas, enfim, naquele contexto, é, aquilo impacta muito mais do que qualquer discurso. Aliás, discurso não impacta. Discurso não passa de um conjunto de palavras, de letras. O discurso ele é superficial, ele não impacta. O que impacta é o exemplo, né? A gente fala muito que as crianças são esponjinhas, mas os adolescentes, os jovens, e nós mesmos, enquanto adultos, também somos esponjas. Nós somos muito mais influenciados uns pelos outros do que a gente possa imaginar. Então, é fazer essa pergunta no dia de hoje. Qual o exemplo que eu estou deixando, né, para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para as pessoas que estão chegando por aí, essa nova geração, né? Eu tenho deixado um rastro mais sadio, lúcido ou não, ou o contrário. Então, é uma oportunidade da gente reavaliar, né? Às vezes a gente está muito preocupado com os nossos filhos, quando na verdade a gente mesmo não reavaliou a nossa conduta, né? Enquanto indivíduo, quanto pai, quanto mãe. Isso eu acho que é o mais sério.
E essa conexão da alegria ao álcool, né, Isabela? Festa sem álcool parece que não tem festa, né? Como o Guilherme colocou aí também. Sim, Eu acho que poderia ser um caminho também para ser trabalhado, né? E, inclusive, eu vejo o jovem muito como ele quer se destacar, ele quer ser diferente muitas vezes, né? sim. Então, isso também pode ser um caminho para ele refletir, olha, eu não preciso ser igual, por isso que eu gostei muito daquela frase, né? É, Eu, não, né? Eu tenho os meus valores, os meus gostos, as minhas características pessoais. Eu tenho um futuro pela frente, né? O que é que eu vou fazer com o tempo que eu tenho para construir esse futuro? O nosso isso. projeto de vida trabalha muito o pensar, porque o projeto de vida, você sabe, né? Não é só a carreira, é todo o conjunto das áreas da vida. Sim, Então, e a gente planta hoje para colher amanhã, né? A gente precisa ver, então, o jovem tem uma vida pela frente e ele precisa construir esse futuro. Por isso que o nome do nosso livro é Projeto de Vida Construindo o Seu Futuro. muito bom. Porque né, ele tem que ter um olho lá na frente. E o que Tem é que que. ele está fazendo com o tempo que ele tem disponível? Foi a sua primeira fala, seu primeiro argumento, né? A necessidade de qualificação do que a gente faz com o nosso tempo, né? Exatamente. E outra coisa, Clara, que eu acho bem importante, é a gente ter essa noção da finitude, sabe, da vida, de que as coisas, elas passam. A gente tem... Essa pandemia tem sido didática para todos nós, né? E ela tem provado por A mais B a questão da vida, né? O quanto ela é finita. Então, da gente observar o que a gente tem feito em relação ao nosso tempo e trazer mais a proposta de antecipação. Eu não preciso deixar lá só para quando eu tiver 40, 45, 50 anos, algumas questões mais amadurecidas da minha vida, né? Deixar um terreno mais sólido só quando eu estiver na meia-idade. Por que tem que ser assim? Por que eu já não posso antecipar? Quantos jovens hoje, né, não são exemplos por deixarem um legado assim fora de série para a humanidade, né? A gente vê jovens assim, como a Malala, aquela paquistanesa, né, que levantou bandeira e agiu brilhantemente para que a educação no Paquistão fosse aberta também para as mulheres. Tem tantos jovens arregaçando as mangas para deixar um rastro positivo. Por que eu não posso aproveitar esse meu tempo para trazer esse rastro mais positivo para o grupo, né? Que o meu senso de grupalidade ele se amplie, aumente. Isso é possível, não preciso deixar para depois. E eu, como boa publicitária que sou, gosto muito de repetir o slogan do cartão de crédito, um slogan já antigo, já deve ter uns 4, 5 anos. E a proposta é a gente andar no contrafluxo desse slogan, que é Visa porque a vida é agora, né? Ele é ambíguo, esse slogan, porque a vida é agora, ok? Podemos aproveitar o nosso presente, não adianta eu choramingar pelo passado e nem viver de futuro. A vida é agora. Mas muito cuidado para não usar esse vida é agora no aspecto que é isso que o cartão, por ser um cartão de crédito, quis propor, obviamente, do hedonismo, né? Da questão do prazer pelo prazer, de escolher sem consequência. Isso é uma coisa muito séria, que a gente é livre para escolher o que a gente quiser. Nós todos somos donos dos nossos respectivos narizes. Eu sou livre para escolher, mas sempre estarei aprisionado, relacionado, ligado às consequências dos meus atos, né? Daquilo que eu optei. Então, eu acho muito inteligente a gente observar as nossas escolhas, né? Eu acho muito inteligente. É o perigo do Guilherme, carpe diem.
como se não houvesse dias ruins e nem dias futuros. É isso aí, Guilherme. Guilherme tá com tudo hoje, hein, Guilherme? Quer dizer, deve estar sempre com tudo, é que eu não te conheço, mas muito bom, Guilherme. Eu ia ler o que ele tinha escrito aqui. Ele colocou também, isso foi que você leu. É que tem algumas mensagens, eu fico meio perdida aqui nas mensagens, mas uma outra coisa que eu estava pensando que você estava falando era com relação, porque o Guilherme aqui colocou a importância do propósito também, né? E quando as pessoas não têm propósito, né, Isabela, fica mais difícil fazer escolhas, né? Sim. Inclusive eu tenho o livro Escolhas Evolutivas, né? Aí para quem quiser procurar escolhas interessantes. Mas eu acho que a questão do propósito gera uma lacuna muito grande para as escolhas que a gente faz. Tem até aquele ditado, qualquer vento serve para quem não sabe para onde quer ir, né? E quando a pessoa sabe o que é da vida, tem um propósito nessa existência, fica muito mais assertiva, né? E de buscar concretizar onde ela quer chegar, né? Então, isso acho que é um ponto bem importante também. Super. E só para colaborar aí com o que você falou, e para puxar mais a responsabilidade da turma, eu não estou dizendo que seja fácil, não, viu? Não estou dizendo que seja fácil. Mas, como hoje nós vivemos num país, né, que tem sérias lacunas dentro da educação, como os nossos pais, assim como nós, jovens, vamos nos colocar aqui como jovens também, como os nossos pais também foram muito bombardeados em relação à banalização do consumo de álcool, assim como os nossos avós, como os nossos bisavós, tataravós, como é um hábito milenar, e essa questão da valorização do tempo, se você já se despertou para isso, a tua responsabilidade é grande, a gente pode fazer o seguinte, não esperar que esse conhecimento todo venha até nós, porque do colégio, né, dificilmente as escolas terão filosofia da noite para o dia ou dificilmente vão investir em saúde emocional da noite para o dia. Então a gente não precisa esperar que essa movimentação ocorra por parte do sistema. A gente já pode, se essas informações fizerem realmente sentido para você, a gente já pode colocar a nossa mão na massa, né? E observar, tirar proveito daquilo que fez sentido. Aquilo que não fez sentido, a gente ou descarta ou deixa lá numa gavetinha para que vê se, né, se um dia realmente aquelas informações serão úteis. Se não for, se já viu que impactou de uma forma que não foi positiva, já descarta. Agora, se tem algum vislumbre aí, sabe, que realmente fez sentido, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso, de assumir mais a nossa responsabilidade, não aguardar os nossos pais, não aguardar que os nossos professores nos incentivem, sabe? A gente já pode começar a colocar a mão na massa nós mesmos. Como? Pelo nosso exemplo também. Aproveitando, curtindo, porque eu lembro, viu, Clara? Eu lembro muito bem. Já frequentei vários barzinhos na minha vida, já fui da boemia, de ficar discutindo filosofia no ambiente de boteco, inclusive. Mas eu lembro de sentir dor de cotovelo por aqueles poucos amigos que eu tinha que não precisavam ingerir uma gota de álcool e se divertiam tanto quanto eu. Eu achava aquilo o máximo. E eu pensava, nossa, como é que pode, né, a pessoa curtir, dar risada, ficar alegre sem ingerir uma gota de bebida alcoólica e num nível de autenticidade ali acima da média. Eu lembro dessa turma. Então, essa turma existe, tá aí. Com certeza. E eu estava pensando aqui, Isabela, é nosso público, né, de jovens, né, a gente foca de 14 a 29 anos, é um público bem vulnerável aí para tudo, né? Mas a gente vê que a gente já falou aí com milhares de jovens já,
E a gente vê que existe uma capacidade de discernir, de pensar, né? Aí talvez seja realmente o trabalho que você fala de chegar, e temos também os professores, né? Importante, inclusive o Guilherme aí é um professor de mão cheia aí de projetos de vida, mas como a gente mostrar mais, né, para o jovem, e assim, até para você fazer um arremate aí, que a gente já está caminhando para os nossos minutinhos finais, né? O que é que você pode falar para o jovem? Porque, olha, eu diria até que a maioria tem capacidade de fazer uma boa escolha. São as variáveis do entorno que acabam atrapalhando bastante, né? Sim. Então, o que é que a gente pode dizer para esse jovem que tem condição de fazer escolhas mais assertivas e para os professores que lidam com esses jovens? Como ajudá-los também a levar mensagens positivas e ajudá-los nessas escolhas mais saudáveis, mais assertivas, sem o discurso moral que você falou que não tem muito futuro, né? Sim. Eu acho que o jovem, ele já tem toda a bagagem necessária para já refletir. Eu não estou dizendo bater o martelo, não, mas a bagagem necessária para refletir sobre propósito de vida. Refletir também a respeito do fato incontestável de que você é uma pessoa única. Não tem ninguém igual a você. E eu desconfio muito que o fato de não ter ninguém igual a você já te traga uma autonomia muito grande para desenvolver algo que eu, Isabela, não conseguiria. Algo que é você que tem que desenvolver. Né? Então, de novo, o que a pandemia está trazendo muito para a gente é a finitude da vida e de como o tempo é valioso. Então, mais do que qualquer coisa, é o que eu ando fazendo com o meu tempo. Quem anda ganhando com as investidas em relação ao meu tempo? Quem está ganhando com isso? E quem está perdendo com o desperdício das horas? Né? Tem gente, porque a gente, de novo, né? A gente é livre para escolher, mas a gente é preso às consequências. E pode ser que nesse desperdício todo de tempo e horas, não sei se é o seu caso, mas você que está nos ouvindo agora, mas não ache que as pessoas também não sentem o impacto do nosso desperdício, elas sentem. Né? Nós estamos formados ali numa grande rede. E o exemplo de um vai contagiando o outro. Então, será que os nossos exemplos ali, eles são mais saudáveis? Ou será que a gente pode melhorar cada vez mais? Eu sou adepta aí desse segundo grupo, da segunda opinião. Nós podemos melhorar cada vez mais, né? E aumentar a nossa capacidade crítica, sabe? Sobre a publicidade e as informações que nos chegam, né? Eu acho isso muito importante. Instigar a nossa capacidade crítica, ter um terreno mais sólido para pisar e não ser Maria vai com as outras. A gente não precisa mais disso. Você não precisa mais disso, ninguém precisa. Muito bom, muito bom. Você está, por acaso, com seu livro aí, Isabela? Para mostrar? Isso! Eu acho que aí as pessoas podem aprofundar, né, o Sim, conteúdo, as ideias. O canal é muito legal, antes da saideira, eu já naveguei por lá também. Eu sim. queria te agradecer demais, Isabela, por você ter topado de falar aqui para a gente, para o nosso público. Depois a gente pega mais dicas com você para como a gente insere o tema transversalmente no nosso trabalho com o projeto de vida, porque Ótimo. eu acho que pode agregar e trabalhar nessa parte da propaganda pelo outro aspecto, né, de não fortalecer, né, o consumo do álcool, ver que tem Sim, muitas coisas, muitos caminhos para a gente seguir. trilhar que Sim. trazem até mais satisfação. Queria agradecer também a quem participou. Guilherme, top, você é show. Ele é incrível, viu? Ele usa muito a palavra incrível, mas ele é incrível. Muito bom. E agradecer quem passou por aqui, quem deixou comentários. Eu sou péssima de acompanhar aqui no Instagram, é muito pequenininho. E aí vai subindo e eu não consigo ver tudo. Desculpa aí se passou alguma coisa que eu não
não li. E convidar sempre, né, para verem os nossos conteúdos com relação a projeto de vida, inteligência emocional, que certamente vai agregar aí antes da saideira, a gente pode unir aí nossos esforços, né, os nossos caminhos para qualificar as existências dos nossos jovens e de nós mesmos, né? Porque, afinal de contas, também precisamos de projeto de vida em qualquer idade, inteligência emocional em Caridade, qualquer idade, sem né? dúvida, sem Tem mais dúvida. alguma coisa que você queira comentar, Isa? Não, é só agradecer a amizade, a acolhida, agradecer esse espaço, o que a gente falou, né? Essa é a segunda intervenção nossa, né, juntas, e eu espero que que tenhamos aí várias oportunidades, né? Certamente teremos. Vamos no processo de interassistência, né? Sim, sem dúvida. Ediene, Sabrina, Isabela Clara, obrigada por essa troca. Obrigada, Ediene, Sabrina. Nós que agradecemos. Multiplique aí essas boas ideias, né? Vamos sendo exemplo também para todos que a gente possa alcançar, né? Muito bom. Muito obrigada, Clara. E obrigada para Obrigada todos também. vocês. Guilherme, um abração aí para você e todo mundo que participou. Obrigada, gente. Até o próximo Educatalk. Beijos, boa noite a todos. Tchau, Até mais, tchau. pessoal. Obrigada, Guilherme.